Bem-vindos ao nosso curso de React. Aqui nesse curso a gente vai ver os conceitos de React, desde o básico até o avançado. E a ideia é a gente ir avançando o conhecimento pouco a pouco durante o curso e ir aplicando esse conhecimento para no final chegar aí num projeto completo, um projeto avançado, usando aí as tecnologias mais modernas do React. Então, aqui a gente vai ter o nosso gerenciador de tarefas, esse é o nosso projeto de Task Manager. Depois já vou apresentar ele para vocês. E o que a gente vai aprender nesse curso? Então, primeiramente, os pré-requisitos para esse curso são noções de JavaScript moderno, que seria a partir ali das atualizações do ECMAScript 6, criação de variáveis, funções, imports e exports, promises, async await, esses conceitos serão importantes para aprender React, conhecimento básico de HTML e CSS, ter instalado na sua máquina o Node, o NPM e o Git, e uma conta no GitHub, para a gente também estar subindo um repositório para o GitHub e tá entendendo um pouco esse fluxo de programar na sua máquina e comitar isso lá pro GitHub, né? Ter isso tanto na sua máquina quanto na nuvem ali do GitHub. Tem um editor de código, então o VS Code ou Cursor são os recomendados para esse curso. Eu vou estar usando o Cursor e algumas extensões que eu vou mostrar para vocês de TypeScript, ESLint e o Tailwind CSS. E vai aprendendo tudo com calma durante o curso. No próprio curso aqui eu vou dar uma breve aula ali de JavaScript, HTML e CSS e vou passar ali a instalação também do Node, NPM, do Git para vocês, tá? As instruções, né, de como fazer isso. A preparação do ambiente, então instalar as ferramentas necessárias, instalar as bibliotecas do nosso projeto, as tecnologias que a gente precisa, então seria IDE, Node, NPM, React, como organizar seu ambiente de desenvolvimento, então como organizar a estrutura das pastas, que extensões ter na sua IDE que podem te ajudar ali no desenvolvimento do dia a dia. Um pouco sobre o GitHub, então a gente vai estar criando um repositório no GitHub e vai estar sempre atualizando ele conforme a gente for progredindo no nosso projeto. Vai ver o React do zero, o que é o React, como ele funciona, componentes, props, state, hooks essenciais, use state, use effect e boas práticas de componentização. Estilização e design, com o Tailwind, que a gente vai usar nesse curso também. O ShadCN, que é uma biblioteca de componentes prontos, isso facilita a gente também no front-end a programar. É um layout moderno e responsivo, então aqui o responsivo seria para a nossa aplicação se adaptar ao tamanho do dispositivo do usuário. Então, se ele estiver no desktop, vai ser apresentado da melhor maneira para o desktop. Se ele estiver no tablet, no mobile ou no celular, vai ser apresentado de uma forma diferente, seria o ideal para aquele dispositivo. Aí sim, a gente vai entrar no nosso projeto prático, já começar a implementar tudo que a gente for aprendendo, fazer o nosso projeto do zero, o nosso to-do list avançado, né, que vai ser o nosso Task Manager. Vamos estar fazendo a renderização das nossas tarefas, como adicionar, remover, editar, marcar a tarefa como concluída. Então, todas as ações do CRUD ali com a tarefa e mais alguns estados que a gente pode alterar dela. Organização do código em hooks, services, ter as pastas e funções bem definidas dentro do seu projeto. Usar o React Query para gerenciamento de dados. Ao final, a gente vai fazer a documentação do nosso projeto, dos nossos componentes com o Storybook, então vai implementar a configuração do Storybook no nosso projeto já pronto. E a gente vai aprender também a fazer os stories ali para cada componente, para estar documentando isso da melhor forma. E no final, a gente vai implementar aí o fluxo de autenticação. Então, a gente vai criar uma página de login e registro, para a gente também ter o fluxo ali de usuários dentro da nossa aplicação. Essa parte de dados, tanto para as tasks, editar, remover e a própria autenticação, a gente não vai fazer isso sincronizado com back-end, com um banco de dados. A gente vai fazer isso com mock data, né? Tudo no front-end, mas a aplicação front-end vai estar totalmente pronta para depois fazer a integração com algum back-end, alguns plugins. Então a gente vai aprender tudo que eu vejo que seria necessário de uma aplicação profissional, né? Do profissional para o front-end. No projeto final, a gente vai ter um sistema completo de gerenciamento de tarefas, com login, registro de usuários, painel para criar, editar e concluir tarefas, um design responsivo, profissional, com um código limpo e bem organizado. Beleza? Então, vou estar apresentando aqui o nosso projeto. Eu vou depois disponibilizar o repositório que eu já estou com o projeto pronto para vocês darem uma olhada depois, né, comparando o código de vocês com o código do repositório já pronto. E aqui eu tirei um print do que a gente já tem do nosso projeto. Então, a gente tem a versão desktop, que seria uma simulação aí, às vezes, de uma equipe de design, de UI ou de UX, te mandando ali o projeto front-end pronto para você replicar no seu projeto. Então, a versão desktop, a versão mobile. E deixei mapeado aqui a nossa entidade principal, né, que seria a nossa task, a nossa tarefa. Então, ela vai ter um ID, que é uma string, um título, que é uma string também, descrição, prioridade, se é alta, média, baixa, o status, está concluído, está pendente, está em execução, que data foi criada e que data foi a última atualização, se alguém editou, quando que foi essa edição, né? Quando que mudaram pela última vez o estado daquela tarefa. E as funções que a gente vai ter relacionado com a nossa tarefa, que é nossas funções CRUD. Então, read, de ler a task, add task, update, de editar a task, atualizar a task, e o delete task. Beleza? Então, nosso projeto rodando aqui concluído, ele vai ficar assim. Então, você vai ter o seu header ali, né? O seu menu header, com você podendo fazer login e logout. O tema Dart e o tema Light. A gente vai dar uma pincelada nisso também, para a gente aprender como faria isso numa aplicação. Adicionar uma nova tarefa. Então, aqui a gente vai ver um modalzinho para adicionar nova tarefa, formulário, criar e cancelar. Aqui, a nossa lista de tarefas apresentada, né? Cada card vai ter ali a apresentação das informações dessa tarefa. Eu vou poder editar ela
em tempo real ali, né, já atualizando a nossa lista, ele atualiza aqui a última vez que foi editada, ele vai poder iniciar aquela tarefa, pausar ela, concluir e reabrir ela depois de concluída, se necessário. E aqui a gente também vai ter umas estatísticas, né, um painelzinho para a gente ver como que estão essas tarefas, né, quantas tarefas tem, quantas estão pendentes, quantas estão em andamento, concluídas e porcentagem que está em progresso. E aqui alguns filtros também, tem filtro por pesquisa, né, então otimizar, então eu já consigo achar aqui, filtrar pela pesquisa e filtrar também ou por status, os status que estão pendentes, que está em andamento, nenhuma aqui que está concluída. Botãozinho de limpar aqui para nossos filtros, filtro de prioridade também, baixa, média, alta. Então podem ver que tá bastante coisa, mas podem ficar tranquilos, se você também ficou muito nome aí, muita coisa nessa apresentação, a gente vai ver isso passo a passo, pode ficar tranquilo, que a gente vai indo aos poucos aprendendo tudo isso, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo e a gente começa o curso. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.